Em 2022, o Congresso aprovou a lei que estabelece o Piso Nacional da Enfermagem. A medida parte de uma boa intenção, valorizar os profissionais da enfermagem. Ninguém tem dúvidas que os enfermeiros e técnicos de enfermagem merecem ser supervalorizados, desempenham uma tarefa fundamental para toda a sociedade. Só que tem um problema. Pisos salariais causam efeitos indesejados que aumentam a exclusão social. Quer entender como? Então vem comigo nos próximos minutos. Pisos salariais são reivindicações de diversas categorias. Atualmente tramitam no Congresso pelo menos 156 projetos de lei que buscam regulamentar algum tipo de piso salarial para diversas categorias. A ideia é semelhante à do salário mínimo. Estabelecer com a força da lei uma regra para que ninguém ganhe abaixo de um determinado valor. É claro que a intenção é das melhores, valorizar e remunerar melhor os profissionais. Bem, então, qual que é o problema? O problema, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, é que os lírios não nascem das leis. Não basta boas intenções para modificar a realidade. Políticas públicas precisam ser avaliadas não por suas intenções, não pelo que elas colocam no papel, mas pelos seus efeitos, pelos seus resultados práticos. Não basta querer pagar mais, é preciso poder pagar mais. Afinal de contas, se não fosse assim, por que não colocar logo 5 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais como salário mínimo? Quando a gente eleva o valor do salário mínimo sem levar em consideração as condições reais, concretas, disponíveis na economia, o que a gente gera não é um aumento na renda do trabalhador, é uma linha de corte. O que acontece é que o trabalho de algumas pessoas sai da zona da legalidade. A gente empurra pessoas para a zona informal do mercado de trabalho. Com isso, leis irreais geram um divórcio entre o Brasil oficial, teórico, que está na lei, e o Brasil real, de carne e osso, que afeta a vida das pessoas. Não é à toa que tem uma relação muito clara entre pisos salariais, salários mínimos e informalidade. Se a gente aumenta o salário mínimo de forma incompatível com as condições reais da economia, a gente empurra os trabalhadores para a informalidade, o que quer dizer deixá-los à mercê das situações sem nenhum tipo de segurança do trabalho, sem nenhum tipo de direito trabalhista, sem férias, sem 13º, sem seguro contra algum tipo de acidente. Ou seja, isso aumenta a precariedade e a insegurança jurídica do trabalho. É por isso que no Brasil real de hoje, com as regulações que estão em vigor no mercado de trabalho, para cada 10 trabalhadores brasileiros, 4 estão na informalidade. São mais de 39 milhões de trabalhadores nessa condição, sem direito a férias, sem 13º, sem licença remunerada. Mano, então o que você está dizendo é que o salário mínimo é sempre ruim? Não é exatamente isso. Em algumas situações, uma lei como o salário mínimo pode causar um efeito positivo na economia, aumentando o poder de barganha de uma parcela expressiva dos trabalhadores. O ponto é que esse efeito é limitado, está muito longe de ser uma panaceia que resolve os problemas ou que faz com que cada aumento de salário mínimo seja sempre positivo para a economia. Às vezes o efeito é contrário ao pretendido. Na hora de implementar uma regra, a gente não pode esquecer dos possíveis efeitos colaterais que ela tem. E é essa mesma lógica que se aplica para o caso dos pisos salariais. E aqui entra um ponto bem importante. Como é que se define um salário? Tecnicamente, do ponto de vista estritamente econômico, salários são preço de um serviço ou trabalho. Como todo preço, a definição do valor responde a alguns fatores que podem variar. A produtividade do trabalhador, o custo de vida na região do trabalho, a quantidade de pessoas desempregadas que exercem aquela atividade ou que poderiam exercer, o número de empresas que demandam aquele tipo de serviço, existem vários fatores. A interação entre esses diversos fatores acaba gerando o que na economia a gente chama de salário de equilíbrio. É lógico que a demanda por esse tipo de lei só encontra ressonância na categoria
quando a reivindicação é por um salário maior do que a prática de mercado em determinado lugar. Então, para cumprir a lei, o contratante tem sempre que se adaptar e reorganizar os seus custos para dar conta desse aumento. E geralmente ele tem 3 opções. A primeira é o corte de pessoal, é fazer uma demissão de uma parcela dos funcionários para poder dar o aumento para os funcionários que ficam. A segunda é repassar os custos do aumento de salário para o consumidor final, o que na prática quer dizer tornar o serviço mais caro. E sempre que um serviço fica mais caro, a gente diminui o público potencial que pode usufruir daquele serviço. E quem deixa de usufruir por esse serviço sempre é aquele consumidor relativamente mais pobre. A terceira medida limite é interromper a prestação de serviço. Isso acontece quando a situação econômica fica insustentável, quando foge da realidade do prestador de serviço, da empresa contratante, fazer qualquer ajuste no seu funcionamento. Isso geralmente acaba acontecendo muito mais em organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, que não costumam trabalhar com muita margem de manobra entre seus custos e a sua receita. Então vamos pensar nas consequências sociais de cada um desses cenários. Cenário 1, vai ter mais desemprego na categoria, ou pelo menos mais informalidade. Alguns dos profissionais vão ser demitidos ou vão passar a trabalhar fora da lei. E qual é o perfil do profissional que vai ser afetado por esse tipo de medida? Que vai perder o emprego ou passar para a informalidade? É justamente o profissional menos qualificado, que tem menos poder de barganha e vai ter mais dificuldade de se reinserir no mercado. E uma coisa importante, essa vulnerabilidade não é culpa desse trabalhador. Geralmente é uma deficiência ou de oportunidade, de formação ou às vezes de experiência. É alguém que teve menos tempo no mercado de trabalho e com isso tem menos poder de barganha. Cenário 2, como a gente falou, se aumenta o preço do serviço, vai diminuir a quantidade de pessoas que conseguem pagar por ele. Isso quer dizer diminuir a oportunidade de acesso a um serviço ou trabalho por parte de um consumidor. E que consumidor é esse? O consumidor mais pobre, que tem menos condição de pagar. O cenário 3, o pior de todos, gera problema para as duas pontas, porque vai ter menos oferta de trabalho para os profissionais e menos oferta do serviço para o consumidor em geral. Então é o pior dos mundos. Você quer entender esses efeitos com ainda mais detalhes? Então você pode conferir lá no nosso site, em eusolivres.org, na parte de publicações, a nota técnica sobre esse tema. O título é Piso Salarial gera exclusão de trabalhadores vulneráveis. Ela foi elaborada pela economista Débora Bizarria, que é coordenadora de políticas públicas do Livres. Agora eu quero chamar sua atenção para o seguinte. A lei parte de uma boa intenção, que é melhorar as condições de trabalho do trabalhador da categoria, mas gera um efeito indesejado, que significa desemprego ou mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho por parte justamente do profissional mais vulnerável dessa categoria, que é quem a gente devia olhar com mais atenção. É fato que o trabalhador que se mantém empregado eventualmente pode sim ter um aumento na sua renda direta, mas a gente não pode esquecer o efeito que esse tipo de regulação gera sobre o trabalhador mais vulnerável, que no limite vai ficar na informalidade ou desempregado. E aquele que tem mais vulnerabilidade, está desempregado, nesse contexto, com menos opções de trabalho, vai demorar mais tempo para se reinserir no mercado de trabalho. E aí a gente gera um problema ainda mais grave. Quando o desemprego se prolonga, ele gera um efeito de longo prazo na trajetória de produtividade desse trabalhador e na remuneração que ele recebe. Mesmo anos depois, quando ele volta para o mercado de trabalho, se ele passou um tempo longo fora do mercado, ele vai ter um salário menor no final. Em outras palavras, esse tipo de política amplia a desigualdade de renda, porque enquanto traz um benefício imediato que aumenta a renda de uma parcela dos trabalhadores, ao mesmo tempo gera danos muito importantes e graves para outros trabalhadores, justamente os trabalhadores mais vulneráveis daquela categoria. É por isso que políticas de piso salarial aumentam a exclusão social. Então, se a gente quer valorizar uma categoria, qual seria o caminho? A gente precisa atuar em duas frentes.
Do outro lado, a gente precisa de medidas que aumentem o número de vagas disponíveis nesse mercado de trabalho, ou seja, a gente tem que ampliar a concorrência de mercado, porque assim vai ter mais vagas de emprego e mais chance de o trabalhador ter um emprego e ser valorizado nessa concorrência. Em outras palavras, a gente não melhora de fato a vida das pessoas de cima para baixo, na canetada baseada em boas intenções. Para melhorar de fato a vida das pessoas, na realidade, a gente precisa trabalhar de baixo para cima, desenvolvendo o potencial humano de cada um e aumentando o horizonte de oportunidades de escolha.